Décio, sabe que eu venho percebendo que cada vez mais as políticas públicas são feitas para o público adulto, mas estão esquecendo um público. Se você está se referindo ao público jovem, pelo menos na nossa cidade, sim, isso é verdade. Já faz algum tempo que não existe uma política ampla que atenda às várias necessidades dos jovens na cidade. Isso faz tempo, seja na área cultural, seja na área de formação profissional, seja na área esportiva. Não há uma política voltada para os jovens na cidade. E por que isso está acontecendo? Para você que aqui nos assiste já há algum tempo, né? Muito bem-vindos novamente ao Barueri na Rede e gostaríamos, tanto eu quanto o Décio Trujillo, de comentar acerca disso. Décio, cada vez mais os governos se preocupam menos com o jovem. Vamos deixar claro que nós estamos falando de Barueri. Sim. Há lugares, estados e municípios que têm políticas para os jovens muito boas. Aqui não tem uma política ampla, que envolva, por exemplo, várias secretarias, e que olhe para a juventude como um importante segmento da população. Não só importante, volumoso, grande. Sim, né? De fato. A população jovem é maior numericamente do que a população não jovem. Com certeza. Né? Mas a gente não percebe uma política ou um programa político voltado para o jovem. Então, por que será que isso acontece? É importante mencionar, Décio, para aqueles que nos assistem aqui, em especial, não só o adulto, como também o jovem, que uma política pública de juventude, e em Barueri, olha os números, política pública de juventude é considerada de 15 a 29 anos. O jovem tem essa faixa etária pela lei federal. Em Barueri tem mais de 80 mil jovens nessa faixa etária. Para que você tenha uma ideia do que seja isso, Décio, daria para eleger uma Câmara inteira, praticamente com os jovens de Barueri, se eles se unissem numa situação hipotética. Já pensou uma revolução jovem, todos os jovens vão votar no mesmo candidato? Então, ganhou. Quiçá até um prefeito. Então, a gente tem que observar isso como algo positivo. Por quê? Eu sei, Décio, por exemplo, que Barueri tem um plano municipal de juventude. Sim, tem. Só que não é posto em prática. Ou se nunca foi divulgado. E se foi divulgado, foi muito mal divulgado. A gente pode perguntar para os jovens, você conhece o plano municipal de juventude? Você já foi atingido positivamente por esse plano? Conta para a gente aqui. Você entende sobre isso, né? Sabia que o município fez alguma coisa? Essa é a primeira coisa. Segundamente, quando a gente fala de política de juventude, sabe por que, Décio, que as pessoas não querem, os gestores públicos, trabalhar mais com essa faixa etária? Por quê? Essa é uma questão interessante. Normalmente, trabalhar com juventude demanda você ir até o jovem, fazê-lo participar, ou seja, ter protagonismo no processo de formulação de política pública, executar, acompanhar e deixar ele se sentir parte do projeto. Né? Ou seja, dá muito trabalho, Décio. Dá muito trabalho. E, para que isso aconteça, de fato, você tem que pôr a mão na massa e ir a campo. E é muito mais difícil você ir a campo fazer políticas públicas do que você determinar diretamente do gabinete. Claro. Então, esse o segundo ponto que é muito fundamental quando você vai fazer uma política pública para um público mais jovem. E, terceiramente, Décio, uma coisa que, infelizmente, acontece bastante, são as municipalidades não tratarem o público jovem como um público eleitor. Pois é, né? Pois é. 80 mil eleitores desprezados. Desprovidos de alguém que olhe por eles. E tem aquela questão do anacronismo. O que é esse anacronismo? As pessoas que estão há muito tempo na gestão acabam tendo dificuldades de fazer gestões para públicos distintos do que já estão acostumados. Isso não é uma situação e uma exclusividade da cidade de Barueri, pelo contrário. Isso é generalizado. Generalizado. Ainda mais um público que são divididos por diversas gerações. Né? Um gestor público de uma cidade, via de regra, tem mais de 50 anos, um chefe do executivo. E o jovem está na faixa etária a partir de 15. Né? Então você tem... A partir de 15 a gente fala de jovem, porque se a gente falar de adolescentes, pré-adolescentes, a partir de 12. É mais amplo. É mais amplo. Pois é. Então, quanto mais existe essa amplitude de idades, mais difícil fica você criar ferramentas para esse público. Então, é que aí, o que acontece? Para você fazer uma boa política voltada para o jovem, tem uma coisa que você é obrigado a fazer. Ouvir o jovem. Pronto, Décio. E tem muitos agente, gerente político, dirigente político, que não
não quer, não gosta, não sabe ouvir o jovem, porque ele acha que sabe tudo. E se você não ouve o jovem, você não entende o jovem. Exatamente. Ouvir o jovem é ir até o jovem, não é mandar um formulário para o jovem, é estar presente, é fazer isso, Décio. E há uma grande dificuldade na cidade de Barueri em se fazer isso para esse público. Infelizmente, há uma grande dificuldade e que, infelizmente, ainda mais infelizmente, dá a impressão que vai se agravando com o tempo, dá a impressão que os jovens vão sendo deixados de lado cada vez mais, com mais intensidade. Sim, e eles são empurrados. E alguns gestores acham que construir próprios de cultura, né, como, por exemplo, somente um parque, é uma coisa fundamental e que vai atender todas as demandas. E a gente já pode dizer de antemão que isso não acontece. Porque construir um espaço que não foi ouvida a população que vai utilizar esse próprio público é um descaso sem precedentes com o público-alvo da política pública. Exatamente isso. E quero insistir que cuidar do jovem, apostar no jovem, acreditar no jovem, envolve vários setores da gestão. Vários setores da gestão. Não é um ou outro setor, um secretário, não. Tem que ser uma política geral de um programa amplo, focado na juventude, focado na oportunidade futura de trabalho, focado no lazer, focado na saúde do jovem. Né? A saúde do jovem que é tão esquecida porque parece que o jovem é um super-homem, uma super-moça, ele nunca vai ficar doente, ele nunca vai adquirir problemas de saúde para o resto da vida. Então, é isso, Vinícius. Tem que vir de cima a ideia e contaminar toda a gestão, porque você precisa atingir todas as áreas da vida para você poder dar ao jovem o que ele precisa e o que ele merece. Sim, e fazer só um próprio, num bairro de esporte, por exemplo, não é contemplar somente a política de juventude. As ações são isoladas e são muito mitigadas. O que está faltando numa cidade de fato, inclusive aqui na cidade de Barueri, é uma integração entre diversos campos e principalmente entre diversas secretarias, em especial. Vamos dar até mesmo um caminho, né? Não adianta apontar o problema, é muito importante apontar a solução. Uma integração entre 3 áreas principais, que seria educação, cultura e esporte. A partir disso, saúde e ações sociais, né? Ou a questão da cidadania. Protagonismo juvenil faz diferença, ainda mais numa eleição acirrada. O jovem é o futuro.